Você tem medo de obsessores, medo de ver fantasmas, de ver espíritos e não consegue se libertar disso? Então fica comigo até o final que eu vou te explicar o porquê isso acontece e como se livrar disto. Meu nome é Viviane Draghetti, sou terapeuta integrativa, consteladora sistêmica e também facilitadora de registros akáshicos, e nesse vídeo eu vou falar sobre obsessores, o medo de fantasmas, o medo de espíritos. Se você gosta do conteúdo desse canal e ainda não é inscrito, se inscreve, também deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada. Então, nós vamos hoje ao terceiro episódio do programa Espiritualidade na Prática, Desvendando o Invisível. Vamos falar sobre espíritos, sobre obsessores, sobre fantasmas. E eu quero começar contando uma história, a minha história. Eu sempre tive, quando eu era criança, eu tinha muito medo de ver espíritos, muito medo de fantasmas, muito medo dos mortos. Quando eu morava numa cidade no interior e sempre que alguém morria, sempre que alguém desencarnava, tocava o sino da igreja. E quando eu ouvia aquele sino, sempre que alguém desencarnava, a forma que ele era tocado, né, as batidas, elas eram diferentes, então a gente já sabia, alguém, então era para avisar todo mundo. E quando eu ouvia, eu entrava em pânico. Eu tinha medo de ficar dentro de casa sozinha, porque eu tinha medo de ver a pessoa que tinha morrido. E eu nem sabia quem era, eu só tinha ouvido o sino. E eu tinha medo de noite também, o medo de dormir, o medo do escuro e tudo isso. Que é normal para uma criança, certo? Para uma criança é normal e é preciso acolher este medo. Né? E os pais auxiliarem a criança a se sentir segura. Bom, mas vamos lá. Então eu fui crescendo e eu continuei com esse medo. Eu continuei com o medo, até que o momento que eu tive que morar sozinha. Quando eu tinha 18 anos, e foi extremamente libertador. Então, e isso também, quando nós enfrentamos o medo, quando nós vamos além, nós enfrentamos, eu preciso disso, também a gente vai entendendo o porquê. Então, quando se foge, quando se briga com o medo, é pior, né? Mas, aí o que aconteceu? Esse medo foi passando, desde o momento que eu comecei a trabalhar a parte energética, a parte espiritual, o trabalhar o meu autoconhecimento, o entender o que tinha por trás desse invisível. E a gente começa sempre, pelo menos eu comecei lá com os livros espíritas, né? Aqueles livros que contam como é, o que acontece depois do desencarne. E aí foi diminuindo. Só que tinha algo por trás disso. E era o meu desafio existencial. Então, muitas vezes, o medo de ver espíritos, o medo de ver fantasmas, de ver obsessores, é porque é preciso trabalhar a sua parte energética, a sua parte espiritual, o seu aspecto espiritual. Porque você é um ser espiritual. E as pessoas que têm muito medo disso, normalmente têm uma mediunidade, que mediunidade não está ligada à religião, uma sensibilidade extrafísica, tem uma sensibilidade extrafísica maior e precisa aprender isso. E eu precisei aprender isso, porque hoje eu atendo muita gente. E as pessoas que eu atendo, a gente trabalha tanto limpeza de um ambiente, uma geobiologia do ambiente, um atendimento pessoal. Independente do atendimento, eu sempre trabalho a parte energética, a parte espiritual, porque isso influencia. Nós somos um universo complexo de emoções, pensamentos, sentimentos. Nós temos o aspecto energético, emocional, espiritual, e tem que ser trabalhado tudo. Não dá para separar a pessoa em parte para trabalhar. Vou trabalhar só o espiritual, só o energético, só o sistêmico. Não, tem que trabalhar tudo. Então, eu precisei passar por este medo para aprender e usar isso na minha vida profissional. Então, olha para o medo que tu sente. Eu falei tudo isso, contei toda essa história da minha vida para vocês entenderem que
muitas vezes o medo, o sentir a presença de espíritos é porque é preciso trabalhar isso em ti. Hoje, nos meus cursos, nas minhas formações, os meus alunos, eles aprendem a trabalhar tudo isso dentro deles. Trabalhar isso na vida. Porque nós nunca ficamos sozinhos aqui nesse planeta. Já ouviu isso? Nós não temos privacidade aqui. Nós sempre estamos acompanhados. Mesmo indo para o banheiro, fechando a porta, tomando banho. Sempre vai ter alguém. Ou um ser espiritual, um amigo espiritual, ou alguém que está numa frequência baixa. Porque as dimensões, elas coexistem. Eles estão lá numa quarta dimensão, mas tudo é uma coisa só. Né? As dimensões coexistem. Então, nós sempre, se você sente esse medo, é porque precisa trabalhar a tua sensibilidade energética, porque nós estamos, sempre vai existir alguém aqui. E qual a diferença de uma pessoa que está viva e está morta? O corpo físico. A pessoa só não tem o corpo físico, mas ela continua sendo quem ela é. Pensa em ti, quando tu desencarnar, tu vai continuar sendo quem tu é, as tuas emoções potencializadas muito mais, mas só não vai ter o corpo físico. As pessoas que desencarnam, os espíritos, eles só não têm corpo físico, mas eles são pessoas. E nós temos aqueles momentos de raiva, de emoções negativas, e quem desencarna também. Só que, claro, tem aqueles seres que estão lá numa frequência baixa, que estão no aspecto negativo, que estão numa densidade grande, né, que isso sobressai. E acabam obsediando, acabam sugando a nossa energia, de certa forma, se alimentando nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, para conseguir se manter. Então, o que é preciso fazer? É preciso trabalhar essa energia em ti, é preciso entender essa sensibilidade energética que tu tem, trabalhar teu aspecto energético, teu aspecto espiritual, porque, querendo ou não, nós sempre vamos estar coexistindo aqui com outros seres que estão sem corpo, em outras dimensões, eles estão aqui, porque as dimensões, elas não são... é tudo separado em espaços diferentes, está tudo no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, certo? Então, é preciso trabalhar essa sensibilidade energética, porque, querendo ou não, eles estão ali, e se você sabe, se você consegue entender que aquilo que você sente é seu ou não fica muito mais fácil de se proteger energeticamente, porque muitas vezes pensamentos, emoções, tudo que tu sente, às vezes um comportamento é ativado porque tem influências energéticas espirituais. Claro que tem parceria energética, né? Mas muitas coisas que nós sentimos são influências espirituais também. Então, por isso que é preciso aprender a cuidar de si, aprender a cuidar da sua energia, aprender a trabalhar os teus chakras. Quando tu aprende a cuidar de ti, aprende mais sobre esse mundo invisível, tu se sente mais protegido, porque tu percebe que ninguém vai te fazer mal. É só tu que te faz mal. Tem influência, sim, de pessoas vivas e pessoas mortas. Mas quando tu aprende, tu consegue lidar com isso. Se esse vídeo fez sentido para ti, deixa aqui um comentário, me diz quais as dúvidas, me diz se tu tem sensibilidade energética que tu consegue sentir os seres que estão, os espíritos que estão à tua volta, e se tu tem medo disso, me diz aqui e também fala sobre as tuas dúvidas para eu continuar falando sobre o assunto. E não esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam desse tema, precisam entender tudo isso, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.